Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, tudo bom? Mais uma vez aqui na segunda-feira à noite, participando de uma live aqui no IBES. E hoje nós temos a honra de receber o Dr. Igor Marinho para uma entrevista. Ele vai falar para a gente sobre a estratégia Patient First da Cleveland Clinic nos Estados Unidos, onde ele teve aí o super prazer de passar um tempo, e ele vai contar pra gente um monte de segredinhos, um monte de coisas que ele viu por lá. Olá, Igor, tudo bem? Oi, tudo bom, Alexa? Boa noite, né? Bom dia aí para vocês. Todo mundo Obrigada. ouvindo, né? Boa E acho que a noite. ideia hoje é um pouco comentar, né, sobre essa experiência, que foi uma experiência muito salutar, muito boa, né, de um Isso. período grande Mas, aí. antes vou te Sim. apresentar, né? Para quem não te Tá. conhece ainda, a maioria já te conhece, mas vamos lá. Esse é o Dr. Igor Marinho, ele é médico infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e membro também do grupo GMESP. Seja muito bem-vindo, Dr. Igor. Muito obrigado. Então vamos lá. Bom, só introduzindo para o pessoal que por que a gente quer falar da Cleveland Clinic, né? A Cleveland Clinic foi o primeiro centro acadêmico do mundo a tornar a experiência do paciente um objetivo estratégico. Então, assim, foi lá no topo, na alta liderança, entendeu que a experiência do paciente era um objetivo estratégico, e então foi um dos pioneiros também na montagem, na elaboração de um escritório de experiência do paciente. O Christian Hart, nosso diretor, esteve na Cleveland Clinic o ano passado e trouxe para a gente um monte de ideias, e foi quando a gente elaborou também um curso, né, como estruturar o escritório de experiência do paciente. E agora você, Igor, esteve aí também, e eu quero que você conte tudo para a gente, tudo que você viu na prática, se realmente funciona, se é verdade toda essa fama que eles têm. A palavra é toda sua. Claro. Então, Alexa, para o pessoal que está acompanhando, eu estive lá, né? Fui para os Estados Unidos no final de setembro, né? Retornei aqui para o Brasil na semana passada. E a ideia era fazer um estágio de complementação em infectologia mesmo, né? Então, com algumas pessoas conhecidas que a gente tinha lá, em contato aqui com o Hospital das Clínicas, eu fui para ficar esse período e para tentar viver a experiência como um todo. O período que a gente passa na Cleveland Clinic, tudo é muito bem organizado. Então, alguns meses antes, a gente já recebe um calendário, uma orientação com mapas de onde se encontrar, porque o complexo é muito grande. Então, um hospital enorme, tem uma área de, agora eu não lembro, mas são muitos hectares, tá? E o primeiro dia, isso marca bastante, porque a gente tem uma apresentação com gente de todo mundo, né? Então, todos os estagiários de todas as áreas de saúde são colocados juntos em um auditório, todas as segundas-feiras, que é sempre quando vem as pessoas do mundo todo para essa experiência por lá. E nesse auditório, além das orientações gerais e deles darem os crachás, né, e toda a identificação, eles também contam um pouco da história da Cleveland Clinic. E aí a gente começa a entender qual que é o compromisso deles com saúde e com a qualidade no atendimento dos pacientes. Cleveland é uma cidade que já esteve entre as 5 maiores dos Estados Unidos, né? Então, é uma cidade que cresceu muito, principalmente na década de 50 e 60. E dentro desse contexto, um pouco antes disso, na década de 20, é criada a Cleveland Clinic, como uma forma de ser uma referência de saúde em Ohio, né? A princípio era um prédio pequeno, né? E em 29, que é o ano também da grande crise americana, quando o hospital já estava bem estabelecido e já era uma referência na cidade, acontece o que eu acho muito interessante, que é o que eles chamam de a grande tragédia. E daí começa essa preocupação. Em 1929, no prédio de radiologia da Cleveland Clinic, onde é o setor de raio-x, eles tiveram um acidente com as chapas de raio-x e um incêndio, que queimou cerca de 2/3 do hospital, né? Quando isso aconteceu, a ideia dos 3 diretores do hospital foi de fechar a clínica, né? Então, houve morte de pacientes, houve o óbito de alguns funcionários, né? Houve um dano imenso, tremendo do ponto de vista financeiro para o serviço hospitalar, e eles perceberam que não teriam como continuar. No entanto, o que eles mostram, eles têm, em alguns setores do hospital, eles têm mostras que falam justamente sobre isso, a população de Cleveland, que gostava do serviço que era prestado pela clínica, solicitou que eles lutassem para tentar manter aberto. Então, tem até algumas fotos de gente com faixa, falando manter uma clínica aberta e etc. Tá? Eles têm uma parte desse prédio histórico em particular, eles têm uma parte só reservada para isso.
para a grande tragédia, que eles chamam, né? The Great Tragedy. Pois bem, então eles se reuniram, né, em 29, final de 29, e decidiram que eles iam reconstruir a Cleveland Clinic, mas com uma experiência um pouco diferente para os funcionários, para os pacientes e para toda a população assistida, né? E o que fica muito claro nessa apresentação que a gente teve é que a partir daí nasce esse cuidado com a qualidade e com a atenção em todos os pontos, por menores que esses pontos possam ser, por mais minuciosos. Então, eles começam a ter um cuidado extremo e se tornam realmente pioneiros nesse setor, depois dessa grande tragédia, né? Passado isso, esse boom de Cleveland na década de 50 e 60, a Cleveland Clinic acompanha isso e acaba sendo um serviço médico que se torna referência nos Estados Unidos, né? Principalmente na década de 70, 80, eles têm um serviço de cardiologia que cresce muito e também os serviços de urologia, pediatria e clínica médica tem um crescimento exponencial e é considerado um dos melhores dos Estados Unidos na época. Tá? Desde então, a Cleveland Clinic conseguiu se manter sempre no ranking entre os 5 maiores e melhores hospitais dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo, né? Pela qualidade técnica das equipes envolvidas e por esse diferencial na qualidade do atendimento. Hoje, o que a gente sabe é que a Cleveland Clinic está presente em mais de 6 centros no mundo, né? Eles têm uma unidade em Londres que está em construção, eles têm um hospital quaternário em Abu Dhabi, né? Que é um serviço muito grande. Eles estão presentes nos estados do Colorado, eu acho que Los Angeles, estão na Califórnia também, se não me engano. Em Ohio, eles têm mais de 17 hospitais, né? Fora o grande complexo que é o Main Campus da Cleveland Clinic. E esse ano, 2019, eles inauguraram, né, na verdade, no início do ano, a Faculdade de Medicina associada, o novo prédio, nova building da Faculdade de Medicina, que é um prédio também gigantesco, lindo, assim, muito bonito, e que mostra o compromisso não só com a Faculdade de Medicina, mas também Faculdade de Enfermagem, com a Faculdade de Odontologia, tem cursos de fisioterapia, ou seja, cursos voltados para a saúde de um modo geral, em um prédio enorme. Tá? Então, acho que basicamente é isso, é a gente tentar entender como eles conseguiram, a partir de uma grande tragédia, mesmo como eles chamam, aproveitar isso e perceber, em um momento que não se pensava ainda nisso, o quanto é importante esses cuidados mínimos para que a saúde corra de uma forma boa em todos os aspectos, né? Não só na assistência ali à beira-leito, mas de uma forma integral. Pelo que eu, obviamente, pesquisei um pouquinho, essa iniciativa Patient First, né, da Cleveland Clinic, ela busca resultados excepcionais, então assim, fora do esperado, além do esperado. Ela busca aumentar a saúde da população e ela busca diminuir custos. Isso é o que a Cleveland Clinic entende como valor para o paciente, que é um tema aí que a gente está discutindo já há alguns anos, né? E para conseguir essas 3 estratégias, né, de valor do paciente, eles falam que eles precisam de um modelo de cuidado integrado e centrado no paciente real, não para inglês ver, e também baseado em evidências, né? Tudo tem que ser muito baseado na medicina baseada em evidências. Pela sua experiência desses dias todos que você passou aí, como que você conseguiu vislumbrar que isso realmente é um fato, é verdade? Então, eles buscam esses resultados excepcionais e o valor para o cliente mesmo? Ou é mais uma fachada, uma propaganda? O que você viu e conta pra gente disso? Pois é. Então, a Cleveland Clinic tem mesmo essa preocupação com o paciente, é uma preocupação que é percebida no dia a dia, tá? Então, quando a gente entra no main building, no prédio principal, logo na entrada existe uma parede enorme com os dizeres welcome em todas as línguas. Então, é a frase de boas-vindas escritas em mais de 90 idiomas, né? Embaixo desse mural imenso, que deve ter assim, coisa de 20 por 40 metros ou qualquer coisa assim, de um prédio que é gigantesco também, que é o main building, você encontra pessoas que estão vestidas de vermelho, logo nessa entrada. Então, são senhores, senhoras, pessoas jovens, que estão vestidos com uma roupa vermelha. E logo ao entrar, não importa se você é médico, se você está vestido de jaleco, se você está vestido de qualquer outra forma, eles tentam identificar todo o tempo de informativa se você tem alguma dificuldade. Seja para se localizar, porque eles têm muitos profissionais de saúde que são estrangeiros,
seja para, de repente, um paciente que está sendo encaminhado ou um acompanhante que está procurando algum paciente. Essas pessoas, de um modo geral, elas falam inglês, mas alguns deles também se identificam em outros idiomas, né? O que significa essa preocupação com um atendimento global mesmo que eles têm na Cleveland Clinic. Então, na entrada, você já percebe isso, né? Uma vez dentro do hospital, então eu passei no hospital dentro do serviço do ambulatório, da UTI, também visitei pacientes nos leitos de enfermaria. O que a gente percebe é que todo tempo realmente existe tanto essa preocupação com a qualidade do atendimento do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista humano. O que significa? Em primeiro lugar, uma coisa que eu achei muito diferente para a nossa prática aqui no Brasil. O paciente não vai até o médico, mas o médico vai até o paciente nos ambulatórios. Então, diferente de um médico que fica fixo em um consultório e o paciente precisa localizá-lo, o paciente, ao chegar, ele é encaminhado a uma sala e o médico vai nessa sala e atende o paciente. E o próximo paciente, o médico sai dessa sala e vai procurar onde está a sala do próximo paciente para atender ele no consultório. Então, os pacientes são realocados em diversos consultórios e o médico vai atrás do paciente. E não o paciente precisa ficar se deslocando e procurando o médico, esperando, às vezes, em um ambiente que não é tão agradável para ele. Ele fica numa sala que já é reservada, que é a mesma sala onde vai ser feito o atendimento. Isso no ambiente do ambulatório. As consultas ambulatoriais têm um tempo aí estimado de 1 hora e meia para cada paciente. Uau. Também é muito diferente do nosso serviço, às vezes, né? Então, por mais que sejam retornos, a gente percebe um cuidado para que se pergunte tudo relacionado ao paciente, né? Então, nas consultas que eu fui, né, relacionadas à infectologia, a gente perguntava, junto com a equipe médica, sobre questões não só relacionadas diretamente à saúde, mas outras coisas subjetivas que poderiam estar afetando essa qualidade de vida do paciente, como o trabalho, as relações familiares, né, histórico de uso de qualquer tipo de substância, tudo isso era pesquisado, né, constantemente em todas as consultas ambulatoriais. No ambiente de UTI, o que a gente percebe é uma conversa muito importante com a equipe multi, né? Então, na UTI, o que fez muita diferença para mim foi passar uma visita, por exemplo, junto com a farmacêutica clínica, né? Ela passa junto com o médico. A equipe de enfermagem também sempre por perto. A equipe de fisioterapia também sempre por perto durante a visita. Isso é uma coisa que, infelizmente, na nossa prática no Brasil, a gente não consegue ter sempre, né? E lá eles priorizam isso. Então, por mais de uma vez, a gente esperou que chegasse a farmacêutica clínica, esperou que tivesse toda a equipe de enfermagem, a gente poder passar e ver se pudessem ser discutidos. E no ambiente de enfermaria também não deixa de ser diferente, né? Nos pacientes internados na enfermaria também, uma qualidade de atendimento muito grande. É importante lembrar que a Cleveland Clinic não é necessariamente um hospital público, né? É o que eles chamam de Non-Profit Association, que significa uma associação que não tem fins lucrativos, e desse modo, tanto os pacientes que vão ser internados pelo sistema público americano, que é o Medicare, quanto os pacientes que são internados de forma particular, eles dividem leitos que são semelhantes em estrutura e equipes médicas que também são iguais, né? O que significa que o atendimento é de qualidade, seja para o paciente que está tendo a consulta paga pelo governo, que é um morador de rua ou porque não tem condições de pagar essa consulta, quanto para o paciente milionário que às vezes está vindo da Europa, de algum outro estado americano, para ser atendido ali. É exatamente o mesmo atendimento, tá? Isso também eu achei muito interessante. E essa qualidade sempre é buscada, sempre se busca atingir. Uma outra coisa também, agora relembrando, é que além da receita médica para os pacientes que vão de alta, a gente sempre também imprimia um papel, uma folha com orientações. Fossem orientações de enfermagem, fossem orientações sobre o uso das medicações, fossem orientações sobre hábitos que poderiam melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, personalizados. Personalizados para cada paciente. Pois é. Lógico, existiam alguns modelos um pouco prontos, pensando em cada tipo de grupo de doenças, né? Por exemplo, doenças cardiovasculares, orientações sobre dieta, sobre atividade física, mas isso era montado ali na hora e passado para o paciente. Aqui a gente dá a receita, né? E fala só o que tem que falar. Mas às vezes é tanta informação que o paciente não consegue reter tudo. E lá a gente percebia que além dessa informação ser passada de forma oral durante a consulta, também era dado um papel para que o paciente depois pudesse ler e se inteirar e relembrar o que era mais importante com relação a essas orientações. Então, acho que essas, tentando puxar aqui por cima, são as coisas que eu consigo lembrar que, para mim, fizeram mais impacto nessa qualidade do atendimento, né? Além disso, uma outra coisa, falando
preocupação global, né, que a Cleveland Clinic tem com pacientes que eles sabem que recebem do mundo inteiro, é interessante frisar que existe uma rede hoteleira em volta do hospital, né? Então você imagina que é um hospital imenso, que recebe muita gente de fora, e existe inclusive um hotel que fica dentro do complexo hospitalar, né? Para receber esses pacientes que vêm de fora. É um hotel da rede Intercontinental, um hotel super luxuoso, mas em volta também tem algumas pousadas, por exemplo, o Holiday Inn, todas literalmente em volta do hospital. E o hospital tem um Global Patient Service, que é um sistema de atendimento global para que pacientes do mundo inteiro possam ser consultados na língua que precisarem e possam ter as informações que precisam, né? Então, eles têm essa preocupação muito grande na comunicação também. Eu acho que isso foi uma diferença. Então, não importa que o inglês hoje em dia é a língua universal, mas se por acaso você não falar inglês, é a nossa obrigação enquanto equipe de saúde fornecer para você as informações da forma mais clara possível. E eu percebi isso lá, vendo pacientes que falavam espanhol, alguns pacientes que falavam inclusive português, pacientes que falavam alemão ou outras línguas, essa preocupação com a comunicação, né? Então, todas as informações escritas, todas as informações passadas na língua mãe do paciente e a certificação de que o paciente está compreendendo a informação que está sendo passada. Sensacional. E a gente sabe que a Cleveland Clinic foi um dos primeiros complexos hospitalares também certificados em turismo médico, né? Então, toda essa relação da Cleveland Clinic com essa rede hoteleira, com a rede turística, né, que dá suporte para esse paciente que vem de qualquer lugar do mundo, é totalmente certificado. Isso é bem bacana também. Eles são pioneiros em quase tudo, né? Então, nossa, a sua experiência aí tem certeza que criou valor para muitos dos profissionais que estão nos vendo aqui, Igor. Muito legal mesmo, mesmo, mesmo. E lembrar, pessoal, falando em experiência do paciente, em abril do ano que vem, a gente vai ter a segunda edição do curso Como Estruturar o Escritório de Experiência do Paciente, baseado de novo, né, no que a Cleveland Clinic tem aí de modelo. Então, não só a gente fez a visita o ano passado, agora o Igor trouxe bastante coisa para a gente. E a gente também, esse ano agora, semana que vem, os nossos diretores Christian e Vivian estarão também na Cleveland Clinic rapidamente, para também sugar um pouco mais dessas informações e estruturar mais ainda esse curso que foi um sucesso e vai ser um sucesso mais uma vez. Então, para o pessoal já anotar aí, 27 de abril, em São Paulo, como estruturar o escritório de experiência do paciente. E lembrar que dia 29 agora de novembro tem Black Friday, 40% de desconto em todos os 4 primeiros cursos presenciais do ano e este está dentro, tá? Então, para quem está aflito aí para saber sobre a experiência do paciente, como estruturar esse escritório baseado no modelo da Cleveland Clinic, faça essa inscrição dia 29, guarda aí a data e vai desde cedo buscar sua inscrição porque as vagas, obviamente, são limitadas, tá bom? Doutor Igor, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Tenho certeza que o pessoal adorou. Não sei se tem gente que fez alguma pergunta, mas eu não estou conseguindo ver as perguntas aqui muito bem. Mas se tiver qualquer outra pergunta, a gente repassa depois para você. Enfim, é sempre um prazer chamá-lo, retorná-lo aos nossos canais de comunicação aqui, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Alex. Obrigado a todo mundo que esteve junto aí durante essa transmissão. Espero que possa ter contribuído de alguma forma. E uma boa noite aí para todos nós. Um bom dia para você. Obrigada, um abração.